Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Dani Koechenborger, educadora parental, idealizadora do projeto Mães que Inspiram, e eu ajudo você, mãe, a lidar com as birras, a conquistar a obediência do seu filho e superar as dificuldades do dia a dia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live Descomplicando com a Dani, né? Vamos começar então? Na live de hoje, o que eu vou dizer, né? Eu vou contar para vocês qual que é o maior obstáculo que te impede de ter a maternidade que você sempre sonhou. Ou a paternidade também, vale para os dois. E qual que é esse obstáculo, Dani? Né? O obstáculo é você achar que você já nasceu sabendo ser mãe e que a gente já sabe tudo sobre as crianças. Eu também já cometi esse erro, se você acha isso, eu também já cometi esse erro e eu achei que sabia tudo sobre as crianças e até que eu me dei conta que eu não sabia nada, né? Ou que eu sabia muito pouco sobre elas. E o maior erro que a gente pode cometer sobre qualquer assunto é achar que você já sabe tudo sobre ele e que você não tem mais nada para aprender, não precisa aprender nada, né? Então, assim, a gente nunca sabe de todas as coisas, né? E isso é impossível, a gente nunca vai saber sobre tudo, sobre todas as coisas. Então, o fato de você não se dar conta que algum problema existe, né? Só quer dizer que você ainda não descobriu que aquele problema existe, né? Então, se você só vai saber que você não sabe alguma coisa quando você descobrir que você não sabe, né? Antes disso, você não vai nem se dar conta de que aquela possibilidade existe. E então a gente acha que já nasce sabendo ser mãe, sabendo ser pai, sabendo tudo sobre as crianças, e a realidade é bem diferente, né? E a maternidade, ela pode ser muito difícil em algumas ocasiões, né? Bastante difícil. E ela não tem muito a ver com o poder aquisitivo, né? Ou a cultura, né? Porque a maternidade, ela pode deixar de joelho, assim, mesmo as pessoas mais fortes, mesmo as mais bem-sucedidas, mesmo que os seus sejam super bem-sucedidos nos seus negócios, nos seus trabalhos, né? Pode deixar desmotivada as mulheres mais brilhantes, né? Mais capazes, mais bem organizadas, mais extrovertidas. Então, criar um filho é certamente um desafio, né? E eu já ouvi muitas histórias de casais que estavam completamente ansiosos para ter filhos, né? Ou filho ou uma filha, né? E que um filho que eles pudessem cuidar, que eles pudessem amar, que eles pudessem brincar. E como as histórias realmente, no final das contas, eles têm os filhos, né? Aparecem os meninos e as meninas. E aquele era o bebê tão sonhado, tão esperado, né? O bebê que eles tanto queriam. E aí tem um provérbio que diz assim, né? Que há apenas crianças lindas no mundo e todas as mães as têm. Então, assim, nenhuma mãe diz que o filho ou a filha é feia, por exemplo, né? Nenhuma no mundo, né? Mas, em alguns casos, esse sonho começa a desmoronar, né? A paz e a harmonia, né, vão para o espaço, né? Junto com a organização, com a rotina, com a estrutura familiar, acaba indo tudo para o espaço. E no lugar disso, vem o quê? Vem o estresse, vem a tensão, vem a desarmonia, vem as brigas, né? E aí, quando se dão conta, tanto a criança quanto os pais estão fora de controle, né? E o sonho, né? Aquele sonho de ter aquele filho, né? Acabou virando um pesadelo, né? E aqui eu não tô dizendo de falta de amor. Né? Eu quero deixar isso muito claro. O problema é que existe uma romantização dessa maternidade, né? Que tudo é lindo, que tudo são flores, mas não é bem assim, né? O problema é que existe essa romantização, né? E aí a joia da coroa, vamos dizer assim, né? A pedra preciosa virou pedra de chão, né? Pedra no sapato. E
independente do seu amor pelo seu filho, né, pela sua filha, a maternidade ela pode ser extremamente cansativa. Extremamente cansativa. E se eu te perguntasse assim, onde foi que você aprendeu a ser mãe? Onde foi que você aprendeu a ser pai? E na maioria das vezes, né, quando a resposta é sempre a mesma, né? Ah, eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, a ser pai e mãe, né? E aí que vem o problema. Porque existem pessoas, né, que podem dizer que os seus pais foram bons e que tinham o controle da situação, o controle da obediência, né? Mas será que esse controle é o que a gente quer? Será que esse controle é melhor do que conquistar o respeito? Né? Mas e se os nossos pais não fossem bons? Se você aprendeu com seus pais, e se seus pais não fossem bons? E se seus pais fossem, na verdade, ruins em criar os filhos, né? E se, por exemplo... Rapidinho. E se, por exemplo, os seus pais tivessem sido super rígidos e eles acreditassem que não devem mimar a criança, né? Ou então se eles fossem totalmente relaxados, né? E não cuidassem da casa, não estabelecessem regras, né? Ou os limites, né? E se sua família fosse o caos e você aprendeu isso com seus pais, e aí, né? Pode ser até que tenha violência e tudo, agressão na sua casa, né? E se, gente? E se você aprendeu isso com seus pais, e aí, né? E aí eu te pergunto, quais são as chances das pessoas serem boas mães e bons pais, se com quem você aprendeu foi a única coisa que faz você ter aprendido a ser mãe ou pai foi os seus pais. E se eles não tivessem sido bons, né? Então, a resposta é que as chances são pequenas ou pode até ser inexistente, né? Então, é verdade que a gente age de uma forma parecida, né, do que a gente teve com os nossos pais. A gente vai agir com nossos filhos de uma forma parecida com o que a gente teve de criação, né, com o que a gente foi criado. E caso a gente tenha tido a sorte, né, de ter um bom guia, então a nossa forma de criar os filhos vai ser boa, né? Vai ser parecida e vai ser boa, né? Mas nem todo mundo teve essa sorte. Nem todo mundo teve essa sorte. Então, aí ainda vem outras variáveis, né? Então, assim, muitos de nós, né, decide que, por exemplo, que se a gente teve uma educação ruim, né, a gente não quer ter a educação igual a gente teve dos nossos pais. E não quer criar da mesma maneira, né? E aí, por exemplo, se o meu pai foi rígido, então se ele sempre gritava comigo, com os meus irmãos, então eu não quero criar meus filhos assim. E para alguns realmente vai dar certo, conseguem. E aí outros tomam uma decisão diferente, né? E aí pensa assim, não, deu certo nesse aqui, mas tem outros casos que eles falam, eu não quero ser rígido igual meu pai era, mas aí faz o quê? Ficam brandos demais. E se eles vão ficar brandos demais, e aí? Será que vai ser bom? Será que isso vai ser uma coisa boa? E já tem outras pessoas que dizem assim, eu não vou ser igual o meu pai era, igual a minha mãe era. E quando se veem, eles estão gritando e fazendo a mesma coisa que eles disseram que não iam fazer. Então não funcionou, né? E aí, fora isso, além disso tudo, ainda tem uma outra variável que é super importante, que as regras mudaram. As regras mudaram muito, né? Só de você ouvir uma conversa entre os seus pais e os seus avós, por exemplo, você provavelmente vai perceber assim, no meu tempo era diferente, na minha época era diferente, né? E realmente era diferente, né? Porque tudo mudou. A nossa geração, ela nasceu numa época em que não tinha nem internet. A nossa geração de hoje não tinha internet. E os nossos filhos, eles estão nascendo ou já nasceram na época completamente diferente, né? Já é na época da evolução. E isso faz o nosso trabalho na hora de criar os filhos, de educar as crianças, muito mais difícil, né? E aí a gente tem que lidar, por exemplo, com a criação que a gente recebeu, com a criação, se você é a mãe, com a criação que o pai recebeu e ainda tem que ver que tudo isso mudou.
E ainda tem as regras, né? Quem criou as regras mudou tudo agora, né? E agora, né? O que eu vou fazer? Então, assim, não é de se admirar que quando vêm os filhos, os pais ficam se debatendo nesse mar da parentalidade, né? Eles se debatem, né? Não tem farol, não tem boia, não tem bote salva-vida, né? Não tem nenhum resgate à vista, né? E eles precisam de ajuda e de assistência. Quando eles precisam, eles procuram, e aí, né? E aí os comandantes desse navio, né, que antes era a sua família, que eram seus avós, com quem você achava que podia contar, né, para perguntar as coisas e tudo, eles também não sabem. Por quê? Porque a geração é outra. E por isso que as coisas acabam não funcionando, a geração é outra, né? E o mar mudou, né? O mar mudou, vamos pensar assim, né? O navio tá diferente, o mar tá diferente. E por isso que as mães e os pais, eles estão cada vez mais perdidos. E mesmo que remem duro, assim, esperando que vão dar conta, que vai ter esperança e que tudo vai dar certo, e eles só têm a esperança mesmo, na maioria das vezes. Só tem a esperança de que tudo dê certo no final. E eu entendo, né? O problema é que agora você já tá no alto mar. Seu filho já nasceu. E aí, né? E assim, incrivelmente, há uma completa falta de treinamento, né? Em como ser pais. Uma completa falta de treinamento. Então, se você parar para pensar, parece inacreditável que os dois papéis mais básicos que sustentam toda a nossa sociedade não tem treinamento nenhum, né? Então, assim, se o nosso papel principal é ser pai e ser mãe, e ele não tem nenhum treinamento prévio, né? Qual que é a chance disso dar certo, né? Então, assim, a gente tem mais treinamento de como dirigir um carro, né? De como usar um computador, de como ver um programa de computador, do que de criar filhos. Isso é um problema, né? Então, as crianças de hoje, elas não são como as de antigamente. E é interessante a gente se perguntar o seguinte, né? Se essa continuidade depende da gente, né, de uma parentalidade apropriada, ou seja, depende da nossa criação, da criação dos nossos filhos, como que a gente pode deixar pro acaso, assim, do jeito que quiser, né? Não pode. E aí, quando eu idealizei o projeto Mães que Inspiram, eu pensei justamente isso, né? O que eu estava fazendo para ajudar nesse dilema, que é um dilema permanente da nossa sociedade, né? Que era de que os pais não sabem o que fazer, eles não sabem como lidar, né? E foi aí que eu comecei a disponibilizar em um lugar onde eu pudesse colocar a minha experiência com as milhares de crianças que eu tive a oportunidade de ter contato e com as formações que eu fui fazendo ao longo de mais de uma década aí. E ajudar você que está me assistindo aqui com essa habilidade da comunicação dos filhos, né? E essa habilidade da comunicação, de comunicação e de conexão é muito importante. E isso, se você fala e você não tem o resultado que você está esperando, então é porque a sua comunicação, ela tá ruim. A sua comunicação tá ruim, né? Ela não tá clara, ou ela tá errada, ou ela não tá coerente, ou ela não tá clara. E é engraçado assim, né? Há um tempo atrás, eu comprei uma câmera nova, e eu precisei dela esses dias, e aí eu queria uma informação, e onde eu fui buscar? No manual de instrução, né? Então ela vem com um manual, né? E o manual, ela tem tudo o que a gente precisa para saber sobre uma câmera. E o manual vem com ilustração, faz isso, faz aquilo, tem até uma seção de resolva os problemas, né? Problemas específicos que você pode ter. E é só uma câmera. Tem previsão, né, de antecipação de problemas, resolução de problemas. Mas aí quando a gente pensa em crianças, o que acontece? Não tem nenhum manual de instrução. Não tem manual de instrução, não tem nenhum treino antecipado. E aí, o trágico, né, é que você e eu tivemos mais treinamento realmente para outras coisas, né? Para usar um programa, para usar um computador, do que para ser pai e mãe, para lidar com as crianças. E alguns pais, eles devem acreditar
que, infelizmente, seus filhos vão se desenvolver por osmose. Sabe aquele negócio automático? Então, só por osmose eles vão se desenvolver, né? E aí, porque eles nunca têm tempo para os filhos, eles não têm tempo para dar atenção. E aqui estou eu dizendo assim para vocês, isso é muito importante, né? Então, você se colocar, né, tá no mesmo lugar que o filho, não quer dizer que você tá presente para ele, né? Isso não quer dizer que isso é atenção, só por você estar lá, né? E aí parece óbvio a gente falar isso, mas que seu filho precisa de atenção e cuidado, mas o dia a dia tá te deixando enxergar isso? Que seu filho precisa de atenção? Que seu filho precisa de cuidado? E assim, durante os meus 12 anos trabalhando na educação com crianças, eu vi dezenas de pais que acreditam que sem tempo ou atenção e esforço, os filhos vão crescer e desenvolver miraculosamente, né? E se tornar adultos responsáveis e adultos maduros, né? E então, eles de alguma forma, se mostram surpresos e irritados quando na adolescência, por exemplo, né, tudo começa a dar errado. Tudo começa a dar errado, quando isso não acontece já na infância. E tem um psicólogo australiano, que ele se chama Derek Cross, que fez uma comparação bastante ilustrativa sobre isso. Primeiro, ele diz que se você não tem tempo para se comprometer a ser pai e mãe, então você nem se meta a produzir um bebê, né? E aí ele comparou, que eu achei engraçado, interessante, que ele comparou com micro-ondas. Ele falou assim, olha, não tem receita rápida para criar filho. Não tem receita rápida, não tem receita de micro-ondas, né? Porque o micro-ondas a gente vai lá e esquenta rápido o negócio. E ele comparou assim, né? Que não tinha receita, não há cozimento rápido para produzir o resultado desejado. Não tem. Ao invés disso, é a longo prazo. O cozimento é lento e a longo prazo. E aí é interessante essa comparação, se você for parar para pensar, né? E claro que aqui, esse resultado que ele tá dizendo é que é o de ter o adulto forte e feliz, né? Saudável e tudo que uma mãe pode esperar de um filho. E aí, em uma comparação mais clássica, que a gente pode pensar, se a gente for pensar numa plantação, né? Se a gente for pensar numa plantação, ninguém planta uma semente e colhe no mesmo dia. Ninguém planta uma semente e colhe no mesmo dia. E aí, como que você espera que a sua criança seja capaz e seja feliz se não foram colocados os nutrientes nessa terra aí, né? Não é uma colheita imediata. Você não pode acelerar o tempo, né? Você não pode ir mais rápido do que as leis do desenvolvimento humano, por exemplo, né? E também você também não pode diminuir o ritmo e esperar que quando você quiser colher os frutos, eles vão estar lá, sem você ter plantado. Então não adianta. E sobre plantar e colher, né, eu vou contar um pouquinho para vocês a história da Louise. A Louise, ela é casada com o Adrian e eles têm uma filha que se chama Carolina. E ela entrou em contato comigo, ela dizendo assim que era urgente. Ela, Dani, é urgente, a gente chegou no limite e a gente precisa de ajuda o mais rápido possível. Tá bom. Aí ela me explicou, né, que eles já tinham tentado de tudo, a lidar com a filha de 7 anos, né, que já não sabia mais o que fazer. E aí nós marcamos uma reunião online, né, eu queria ver os três, né, eu queria ouvir os três. Marquei o horário e tal. Aí quando a gente começou, o pai já estava lá, né, o Adrian já estava lá. E aí, quando a gente começou, chegou depois a Luísa e a Carolina, a filha, né. E a primeira coisa que a Carolina fez, quando ela entrou, foi dizer onde ela ia sentar. Onde o pai precisava sentar e onde a mãe dela ia sentar. Foi a primeira coisa que ela fez. E aí o pai teve que se mudar do lugar onde ele estava. Tudo bem. Eu esperei, eles se organizaram e tal. E aí, né, para que todo mundo pudesse ouvir a mesma história, eu pedi para que a família contasse o que estava acontecendo.
E aí a mãe começou me dizendo que a filha era muito teimosa, que ela era geniosa, que ela não fazia o que eles pediam, que eles tinham várias brigas na família, com vários gritos, vários berros e etc, né? E aí eu olhei pro pai, e o pai parecia super confuso e desmotivado, cabisbaixo e tudo. E aí eu pedi que ele me contasse, né? Um pouco mais a respeito da situação. Aí ele disse que geralmente a maioria das brigas aconteciam entre a esposa, né, que era a Luíse, e a filha deles, a maioria das vezes. E que ele não conseguia nem entender por que elas brigavam e discutiam tanto. E aí eu já comecei a notar que isso estava causando um atrito entre os pais, né? E que provavelmente era a mãe que ficava por conta da criação, da educação, né, da filha. Por isso que as brigas eram mais frequentes com ela e não com o pai. E acontece muito isso, né? De a mãe ficar mais à frente do que o pai, né? É muito frequente isso. E aí eu comecei a olhar, observar a Carolina, né? Que era a filha. Comecei a observar a Carolina, né? E ela estava sentada numa postura, sabe? Aquela postura assim, bastante, vamos dizer, confiante com a situação. E aí, baseado no que eu estava ouvindo, né? E numa intuição do que eu estava tendo, eu perguntei para ela, para Carolina, que é a filha. Falei assim, quem é? E eu usei essa palavra especificamente, né? Foi de propósito. Carol, quem é que manda na sua casa, na sua família? Aí ela não esperou muito para me dizer. Eu que mando, eu que controlo tudo. Aí eu olhei para a mãe e a mãe fez... Revirou os olhos. O pai só balançou a cabeça assim, né? E aí, em resumo, eles estavam realmente perdidos. Eles estavam realmente perdidos, né? E aí, depois disso, nós estabelecemos algumas regras e tal, né? Traçamos alguns planos, algumas coisas que eles pudessem fazer, fossem implementando e tudo. E depois de algum tempo, a gente conversando e tudo, eles me relataram, né? O quanto eles tinham se reconectado, o quanto eles tinham aprendido, né, com aquela fase e tudo. Então eles conseguiram se reconectar como família, né? E era assim, visível a diferença no semblante deles. Depois que eles começaram a se comunicar melhor, que foi uma das coisas que eles falaram pra mim, né? Poxa, Dani, mudou muito a comunicação. E, gente, isso é maravilhoso, né? Isso é muito bom. Então assim, mas vamos dizer que até você já se deu conta que a comunicação que você tem com o seu filho, talvez, não seja a melhor, né? Que você precisa fazer alguma coisa. Mas e aí, o que que né? Todo mundo parece ser expert, né? Vamos falar a verdade. Todo mundo parece ser expert, né? Você já notou que quando se trata de criar filho, todo mundo fala que sabe alguma coisa, que é especialista, que é isso, que é aquilo outro. Tô mentindo, gente? Não, né? Pois é. E aí, não importa se são os seus parentes, se são suas tias, se são seus tios, se são seus amigos, se é a sua família, seus vizinhos próximos, todo mundo parece ser o dono da verdade na hora de dizer como que você deve ser como pai ou como mãe, ou como se trata uma criança, ou como uma criança deve ser criada. É a mesma coisa no casamento, né, gente? Mesma coisa no casamento. Acontece a mesma coisa. E aí, assim, acontece a mesma coisa no casamento. Todo mundo tem um palpite para dar. Todo mundo tem um conselho, né? E aí as crianças também não vai ser diferente, né? Todo mundo vai ter um conselho. E aí eu me lembro até que tem um ditado que diz assim, opinião é como um umbigo, né? Cada um tem o seu, né? Todo mundo tem e cada um tem o seu. E aí não importa quem, se é a família, se são os amigos, se são os colegas e até mesmo estranho. E aí aqui eu me coloco, será que eu sou uma estranha? Será? Mas eu já me apresentei, então tô me sentindo íntima. Então, assim, todo mundo parece ter um monopólio da verdade e já sabe a maneira certa de criar o filho e tudo, e como lidar com todas as situações. E aí, o que acontece? Pode ser difícil, especialmente para os pais de primeira viagem, saber o que é um conselho bom e o que é um conselho ruim. Porque todo mundo tem e todo mundo dá. Então, e aí, né? Meu Deus, tô ficando louca, né? Isso acontece muitas chega, Dani, todo mundo fala uma coisa, eu não sei o que fazer e tal, que não sei o que. Eu entendo, né? Então, assim, depois de tudo isso que eu falei, né? O que eu quero deixar claro, né, pra você
é que achar que você sabe criar um filho, achar que você sabe criar um filho só porque você, pelo fato de que você aprendeu com os seus pais, isso não vai te ajudar. Não vai te ajudar, porque até a maternidade que você sempre sonhou. Porque a maternidade de hoje não é a maternidade antigamente. Então, para você fazer a diferença na vida do seu filho, você tem que pensar diferente, porque as crianças são diferentes, elas não são iguais às que elas eram antigamente. O cenário mudou, as regras mudaram, né? E não tem como colher sem ser plantado. E colher gasta tempo. Colher gasta tempo. Então, para ter o resultado real, assim, da maternidade que você sonhou, e é mais sobre aproveitar a jornada, né? E fazer o máximo conforme cada estágio acontece. Cada estágio acontece. Não adianta você falar assim, olha, eu quero adiantar um estágio de desenvolvimento do meu filho, Não, você tem que viver o estágio que ele tá. Você tem que proporcionar o que você pode agora, porque é agora que ele precisa. Você tem que plantar hoje, né? Então, assim, a primeira coisa é conhecer o seu filho e a sua filha. A primeira coisa. E você se conectar com essa criança que Deus te deu de presente. Você tem que se conectar com ela, né? E sobre aproveitar agora para plantar, né? Ao invés de tentar antecipar uma colheita onde você ainda não plantou. Então você quer que o seu filho seja feliz, você quer que o seu filho isso, mas o que você está plantando hoje para que ele seja assim? Tudo na vida é uma construção. É uma construção. Então não adianta você chegar lá e você falar assim, olha, eu quero isso. Tá, mas o que você construiu? Cadê o degrau que você colocou, né? Então é preciso investir em conhecimento, né? É preciso em novas maneiras de agir, né? Se você não sabe como, né? Então procure quem realmente pode te ajudar. Procura quem tá com olhar no hoje e não antigamente, né? E para ajudar um pouquinho vocês, né, a superar esse obstáculo, né, eu convido você a começar com o que você quer ter em mente, né? Então, assim, a primeira coisa que eu faço para vocês saírem daqui e já ter uma coisa para pensar é pegar um papel, escrever mesmo, né? Ou que não seja no papel, seja no celular, mas escrever assim, ó, o que você realmente deseja para o seu filho. Porque se você não sabe, não adianta. Né? Então, o que você realmente deseja para o seu filho? O que você almeja para ele? Quais são os objetivos que você tem para sua criança? O que o seu filho gosta de fazer? Às vezes perguntam, o que seu filho gosta de fazer? Não sei. Qual que é a cor preferida do seu filho? Eu acho que é tal... Muitas vezes não sabe. Você não sabe, né? Então, assim, você tem que se colocar no papel quais são as habilidades que você quer que ele tenha, que o seu filho ou sua filha tenha. Quais são as habilidades que você quer que ele tenha? E depois, como mãe ou como pai, você precisa ter clareza disso. Depois que você tiver a clareza disso, você vai pensar assim, olha, essas habilidades que eu quero para o meu filho, eu tenho. Se eu não tenho as habilidades que eu quero para o meu filho, como que eu quero que ele tenha aquela habilidade? Né? Como? Porque ninguém dá aquilo que não tem. Então, se você quer construir essa habilidade no seu filho, a primeira coisa, comece a construir em você. Ou construam juntos. Se ele está aprendendo e você também está, não tem problema. Antes tarde do que nunca, se você não tem. Nunca é tarde se você quer começar. Nunca é tarde para ser melhor, nunca é tarde para se desenvolver. E o maior erro, o maior obstáculo que está te levando a não ter a maternidade que você quer é você não ter clareza de para onde você quer ir e onde que você quer chegar e onde que você quer que o seu filho chegue. Se você não tem clareza, se você acha que você já sabe tudo, que você não precisa estudar, que você não precisa investir tempo, que você não precisa aprender, você nunca vai ter a maternidade que você quer.
Porque a gente só sabe que a gente não sabe alguma coisa quando a gente descobre que aquela coisa existe. Antes disso, como você vai saber da existência dela? Né? Então, lembrem, ninguém dá aquilo que não tem. Façam a lista do que vocês querem para os seus filhos e depois coloque uma meta. Como que eu tô fazendo para que ele... O que eu tô fazendo para que ele tenha isso? Porque não adianta nada você só sonhar. Não vai acontecer por osmose. Não vai. Então, é isso, gente. Olha, obrigada pela presença, né? Eu espero do fundo do meu coração que tenha valido a pena para vocês, que tenha sido uma reflexão de verdade. E assim que eu terminar aqui, eu vou fazer um post lá no meu story e você pode colocar o que você achou interessante da live. Se você quiser mandar para mim o que você quer pro seu filho, né? Porque se você não fizer hoje, porque lembra, o futuro do seu filho começa hoje, não é amanhã. Começa hoje e você pode, é você quem tem que fazer a diferença no seu filho. Não é o vizinho, não é olhar para a grama do vizinho, olhe para si. Olhe para si, para depois olhar para o filho. Primeiro coloque, sabe aquela história do avião? Primeiro coloque a sua máscara de oxigênio para depois ajudar os outros. Senão você vai perder o oxigênio e não vai saber dar. Então é isso, gente. Olha, eu vou fazer o post lá, quem quiser, coloca lá para mim o que vocês acharam, quais foram os insights que vocês tiveram. E é isso. Obrigada para quem está me acompanhando do YouTube, do Facebook. Obrigada para quem está no Instagram. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima live. Tchau, gente!